esta procura, ao fim e ao cabo, a liberdade é também, quer dizer, esta nova revolução da blockchain também a suporta, não é? Também suporta ao sermos livres e também suporta ao sermos independentes, não é? Porque ficamos menos dependentes de agentes centrais que possam condicionar o que temos, o que fazemos, etc. Qual foi o teu primeiro contacto com esta realidade da blockchain? O primeiro contacto vem porque em determinado momento, até há 5 anos atrás, acho que tinha uma forma de vida extremamente cripto-anarquista e defendia ideais de sociedade até mais próximos, enfim, a algum tipo de libertarismo e tudo mais. Depois, por exemplo, explica lá isso. Epá, eu aqui neste podcast, epá, isto vamos em profundidade, pá, isto não é conversa de chá, vamos em profundidade. Não, porque repara, é quando tu pensas, quando tu refletes mesmo em ideais marxistas ou ideais trotskistas, ou ideais, e quando tu estudas a implementação ideológica depois na prática e vês o que é que isto dá para as pessoas, nós se formos olhar para a história dos governos russos, a história dos governos norte-americanos, a história dos governos britânicos, e se passares para outras áreas do planeta, a perceberes como é que se organizam sociedades asiáticas, por exemplo, que têm organizações completamente diferentes das nossas e que nós muitas vezes criticamos e achamos que eles têm que fazer as coisas como nós, não existe. Se nós formos agnósticos do ponto de vista da investigação e formos estudar efetivamente o índice de felicidade de determinado povo, nós achamos que sempre que existe uma sociedade com um ditador, o povo é infeliz. E achamos que quando existe uma sociedade completamente livre, o povo também é infeliz. E muitas vezes, do ponto de vista social, político, económico, nós temos um ideal que queremos vender sempre aos outros, não resolvendo o nosso próprio ideal. E como eu sempre pensei sobre isto, e como fui educado a pensar sempre sobre isto, o meu avô trabalhou para o Estado Novo e a minha avó contava uma história... O que é que fazia o teu avô? O meu avô era advogado e trabalhou para o Ministério da Justiça, da altura, ainda com Salazar e depois com Marcelo Caetano. Mas a minha avó contou uma história muito engraçada que eu posso contar, porque acho que é o exemplo exatamente do que é. A irreverência de tu nunca ficares calado. O meu avô tinha uma vida boémia, era um advogado de sucesso, mas, enfim, os meus tios não viviam bem e não tinham a maior riqueza porque ele gastava tudo com amigos e em festas e tudo mais. Enfim, e amigas. Pronto, era o que ele entendia. E há um momento que a minha avó escreve uma carta para o Ministério da Justiça e endereçada diretamente ao António Oliveira Salazar, a dizer que não fazia sentido nenhum ser esposa do Dr. Jorge Pereira e estar a passar dificuldades. E, escreve a tua avó? Escreve a minha avó. Passa por cima do marido e manda a carta. E a minha avó dizia mesmo, provavelmente eu pensei muitas vezes que ia ser presa e que entrava aqui a PIDE e ia tudo preso e tal, mas tu tens de ter esta capacidade contestatária, não é? E de ir à procura de melhorar as tuas condições, sejam elas quais forem, não é? E a minha avó envia a carta e passado umas semanas aparece de facto os agentes do Estado Novo com cobertores e uns sacos de comida. E portanto, a minha imagem de quem viveu esse tempo e tudo mais foi sempre e a minha avó sempre disse isto, independentemente de qual seja o sistema, cabe-nos a nós adaptarmos ao sistema, gerarmos valor e contribuirmos para que a sociedade evolua. E portanto, em determinada instância tinha uma visão muito mais libertária, mas que depois foi evoluindo, não para uma ideia muito mais à direita, atenção, longe disso, mas acima de tudo, de um Estado organizado que deve ser responsável apenas e só por 3 instâncias da sociedade: a segurança, a saúde e, em determinada instância, regular uma pequena parte da economia. Eu concordo com isso. Ponto final. Eu evito falar em política, mas... Pronto, ponto final. E quando nós falamos em blockchain, o tema é absolutamente central neste processo. Ou seja, a blockchain o que te permite é substituir a responsabilidade analógica humana por responsabilidade exclusivamente tecnológica de máquinas. É isso. Portanto, quando nós pensamos num ideal de democracia, qualquer pessoa que se identifique com um ideal de democracia, a suprema assunção da materialização prática da democracia é a tecnologia blockchain. Ponto final. Portanto,
qualquer pessoa que se diga democrata tem que concordar com os princípios que a blockchain defende. Que o que é que todos os cidadãos possam participar livremente nas decisões do ecossistema onde vivem. E o ecossistema ter regras claras que são estáveis. E o ecossistema ter regras claras que não inferem em favor de X ou de Y em prol de Z ou H. Exatamente. Conforme o tempo. Na blockchain não há cunhas. Na blockchain não há cunhas, não tens qualquer hipótese. Podemos depois discutir o problema desse tipo de democracia. Mas, em primeira instância, first layer, quem concorda com a democracia e se diz democrata, nunca pode ser contra o princípio da blockchain. Por outro lado, pode depois dizer o seguinte: existindo sobre a blockchain um novo tipo de currency, porque, atenção, é um erro técnico que nós comparamos... Mas espera lá, mas só para irmos um bocadinho com mais profundidade. Quer dizer, porque alguém pode dizer assim, eu sou democrata, quero escolher governantes e depois quero que esses governantes tenham o poder de alterar regras, de influenciar para a esquerda ou para a direita. É um delegated proof of stake. Não é? Epá, não é preciso necessariamente dizer assim, não, elimino toda a gestão central. Quer dizer, é possível ser democrata sem eliminar o governo, não é? Não, mas atenção, Pedro, deixa-me ser claro. Eu defendo totalmente a existência do Estado de Direito e a existência do governo. Pois. Atenção, nós não devemos estar desgovernados. Exato. Agora, porque alguém tem que calibrar e fazer o setup das máquinas. As máquinas não aparecem sozinhas. Agora, todos os índices de corrupção e de modelos sociais que impedem o crescimento da competitividade... Tem a ver com a arbitrariedade. Tem a ver com a arbitrariedade das gentes. Lógico. E nós, em determinado momento, nós não tínhamos tecnologia para vir resolver este problema. Exatamente. Portanto, nós nesta questão das startups, empreendedorismos, etc., quando nós preparamos um pitch, a primeira coisa é que problemas é que vamos resolver. Pronto. Vamos resolver este problema. E o problema que a blockchain resolve é exatamente a forma como o homem interage consigo próprio e o quanto é ou não tentado pela corrupção. Portanto, para mim, os organismos públicos, a forma como e atenção, não estou a falar ainda do prisma da agilidade que os processos podem ter. Estou a falar mesmo da própria essência de determinado processo. A forma como, seja na saúde, seja numa conservatória do registro civil, uma conservatória do registro predial, seja onde for, a forma como determinadas pessoas têm acesso numa coisa muito simples, social, passar à frente dos outros. Mas porquê é que há pessoas que não respeitam a fila? Quando o comum dos mortais tem fila... Blockchain é uma fila. A blockchain é uma fila que não é possível tu saltares a fila para a frente. Manipular isso. Pronto, e portanto, apareça o Presidente da República ou apareça um sem-abrigo... Sim, o computador é completamente insensível. Nem quer saber. O computador não distingue quem é o Presidente e quem é o sem-abrigo. Portanto, o computador, simplesmente para ele, é um ser humano, é um indivíduo. Em última instância, é um user ID. Ponto. E é este tipo de democracia que eu defendo em última instância para termos uma sociedade muito mais justa e muito mais completa, do ponto de vista das iguais oportunidades, não é? Portanto, tu entendes que a nossa quer dizer, que a sociedade, que o nosso planeta vai evoluir para ser automatizado, é isto? Não só entendo, como tenho absoluta certeza que isso vai acontecer. Vai ser tudo automatizado. Sim, absolutamente. E os agentes passam a ser... não podem manipular esse sistema, tem regras estáveis, automatizadas, funciona sozinho. Olha, é muito simples. Existe um livro, é um livro difícil, chama-se Tratados Lógico-Filosóficos de Ludwig Wittgenstein. E basicamente, a data dele ainda não existe internet, mas se existisse devia ser das melhores coisas que nós íamos conseguir desfrutar ao dia de hoje, era de um Wittgenstein vivo nesta era. E eu tento muito interpretar Wittgenstein, porque é um dos meus filósofos favoritos. Era louco totalmente, mas absolutamente um visionário, uma pessoa que tem um exemplo muito simples, que era quem vinha de uma família absolutamente multimilionária à data, e que se predispôs a ir para a guerra, para a Primeira Guerra Mundial, para poder experienciar o que era ser soldado na trincheira. Isto para mim tem sempre mérito, porque é muito fácil... É alargar horizontes. Exatamente, porque uma coisa é eu ser multimilionário, estar sentado num escritório toda a vida a beneficiar daquilo que era dos meus pais e depois mandar assim uma expressão portuguesa, umas postas de pescada, pronto.
Outra coisa é ir ver. Outra coisa é tu ires ver. Isso é a essência da minha empresa, dizer vai ver, epá, vai lá, vai ao terreno, vamos conversar com as pessoas, epá, porque ver vídeos do YouTube não chega. Isso mesmo. E quando tu entras num novo mercado, tu tens que ir lá, tu tens que conhecer a cultura, tu tens que experienciar aquilo para teres conhecimento. É exatamente esse exemplo. Mesmo que seja desagradável. Sim. E no Tratados Lógico-Filosófico, tudo é lógica, à exceção de 3 áreas da nossa existência: estética, ética e metafísica. E aquilo que eu acho... Estética, ética e metafísica. Portanto, estética, o tema do bonito e do feio. Não sei se isso ética, também não é programável. O tema do bem e do mal. E metafísica, a dimensão espiritual. Ou, em última instância, numa definição correta, filosófica, metafísica, o estado último da realidade. Seja isto o que for, podemos marcar um podcast para falar sobre isto. Sim, pá, isto merece vários podcasts. E, portanto... Para mim, acho que tudo deve ser automatizado. É interessantíssimo. Tudo deve ser automatizado, à exceção da estética, da ética e da metafísica. Porquê? Porque ao dia de hoje, e muito provavelmente, se alguma vez a inteligência artificial conseguir assambarcar estes 3 últimos redutos da existência humana, então nós passamos a ter, de facto, outro tipo de robô, que não apenas e só... Não é inteligência artificial, é algo um pouco mais à frente. Porque a dimensão espiritual do indivíduo é aquilo que lhe permite compreender a estética do bonito e do feio, a ética do bem e do mal e dos princípios da reciprocidade e do reconhecimento. As máquinas não têm essa capacidade de perceber. Sim, não tem. E em última instância, a metafísica... Eu julgo que a estética tem, não? Quer dizer, é possível um computador identificar uma pessoa bonita e separá-la de uma feia. Epá, deve ser... Ele aprende, começa a ver simetrias, sim, começa a ver coisas assim. Mas tem que ter um critério programável. E tu repara... Tens que lhe dizer, esta é bonita, esta é feia, esta é bonita, esta é feia. E ao fim de algum tempo ele começa a dizer, ok, então mostra-me uma pessoa e eu vou-te dizer se é bonita ou se é feia. Mas repara, ele consegue perceber do ponto de vista estético a determinada beleza física, mas a percepção da beleza interior é muito mais complexa para uma máquina de entender. Porque a beleza interior é completamente individual. Ou seja... Eu posso ter uma relação com a minha mulher absolutamente transcendental e os últimos 50 namorados dela ter sido péssima e detestarem-na. Exatamente. E porquê? Porque simplesmente a forma como o ser humano se relaciona entre si não é padronizável nem tem uma matriz essencial. Nós adaptamos-nos. Portanto, eu posso ter uma relação de amizade contigo, fica para a vida, mas se calhar com 3 ou 4 pessoas que conheço, nunca mais lhes atendo o telefone porque não gostei dela. Exato. Não é? E, portanto, este tipo de relações, volto a dizer, estética, ética, metafísica, fora de automatismos tecnológicos. Porque deve ser um espaço sagrado da existência humana, onde as máquinas não devem entrar. Tudo o resto